caminho com volta. Nós temos conversado desde o domingo passado, essa série de mensagens, sobre a realidade que vivemos um tempo onde a nossa frustração parece que é mais constante ou mais intensa, ou ela alcança um nível maior no nosso coração, na nossa mente, e de certa maneira se estende pela vida. E aí muitas vezes nós achamos que era um caminho sem volta, ou vivemos de uma maneira que é um caminho sem volta. Basta uma frustração em determinado momento da nossa vida, parece que todas as outras áreas da vida não irão caminhar, exatamente porque um momento exato, um momento circunstancial, tivemos uma frustração, e isso se estende para toda a vida. Então é preciso entender que ela não é um caminho sem volta, ela é um caminho com volta. É a oportunidade que nós temos de viver agora, não mais a frustração, mas voltar a criar expectativas naquilo que Deus tem para cada um de nós. E frustração é um sentimento que se desenvolve quando nos vemos privados de uma satisfação que nos parecia legítima. Sabe quando as coisas, o vento sopra para a direção certa? Sabe quando tudo se abre, parece que já está certo? Quando tudo parece definido na nossa vida e repentinamente você recebe um não. Repentinamente as coisas mudam de direção e aquilo que nós acreditávamos que parecia legítimo para nós, simplesmente se foi. Mas é interessante pensar nessa realidade e pensar se realmente aquilo que se foi, ou aquilo que nós achávamos que era legítimo para nós, se realmente era aquilo que nós queríamos, se era aquilo que nós realmente tínhamos como sonho para a nossa vida, ou algo mais profundo e mais sério, se realmente era da vontade de Deus para cada um de nós. Será que nós perguntamos se nós estamos sonhando aquilo que Deus tem realmente para a nossa vida, ou nós apenas olhamos expectativas alheias e passamos a sonhar o que os outros, na verdade, determinam que a gente venha sonhar? Há 20 anos atrás, na revista Isto É, esse homem aqui, Roberto Chiniachik, médico psiquiatra, deu uma entrevista a partir dessa pergunta: muitas pessoas têm buscado sonhos que não são seus, isso é verdade? Há 20 anos atrás, quando a vida não era tão exposta, quando nós não tínhamos as redes sociais da maneira que nós temos hoje, e ele responde essa pergunta de maneira muito simples: sim, e mostra quais são as 4 loucuras da sociedade. Nós sonhamos os sonhos que não são nossos, e aí revela quais são as loucuras da sociedade. A primeira delas é instituir que todos têm de ter sucesso, como se ele não tivesse significados individuais. Então a realidade é que a sociedade coloca o que é o sucesso, e aí determina o que deve ser o sucesso alcançado por todos nós, e a partir desse momento nós buscamos sonhos alheios, sonhos que são dos outros. Já não será mais o nosso próprio sonho, mas é aquilo que foi colocado como prova de sucesso. Se você chegar a isso, você tem sucesso, caso contrário você é um fracassado. A segunda loucura: você tem de estar feliz todos os dias. Todos os dias da nossa vida nós precisamos encontrar a realidade da felicidade. E é interessante o quanto que essa loucura tem feito parte da nossa vida. Nós não podemos ter frustrações, afinal de contas nós nascemos para ser felizes. Você tem que comprar tudo o que puder. E aí a gente vê o consumismo na sociedade. Tem uma frase que diz assim: compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para agradar pessoas que não se importam. É a realidade que a gente vive. E a gente acredita que precisa comprar. Se eu não conseguir comprar, eu não vou ser feliz. E muitas vezes nós vemos frustrados, porque nós não alcançamos aquilo que outra pessoa diz ser a verdade, ou ser o fundamento da nossa felicidade. E a quarta loucura: você tem de fazer as coisas do jeito certo. Jeito certo não existe. Não há um caminho único para se fazer as coisas. E aí o tempo todo o que nós ouvimos é: você está seguindo no caminho errado. Você não está fazendo o que é certo. E aí nós entramos numa grande confusão e essa loucura passa a fazer parte da nossa vida. E queridos, o problema é que essa loucura alcança um nível tão grande que a frustração passa a existir mesmo quando alcançamos o objetivo esperado, pelo simples fato de que acreditamos no que outros quiseram viver. É uma loucura tão grande que aquilo que você traçou como objetivo, você alcança. Você realiza o seu objetivo. Você tem aquilo que você traçou como objetivo real da sua vida. Mas quando você alcança,
a frustração vem, porque você percebe que não era aquilo que você queria para a sua vida. Nada mais foi do que uma influência de uma sociedade, um empurrão da multidão, tentando nos convencer que nós precisamos daquilo para encontrar a felicidade. E aí o grande problema é que nós envolvemos isso com a espiritualidade. Uma ilusão que nos é vendida e pagamos um alto preço por espiritualizarmos os passos para a conquista. E aí então nós somos influenciados, dizendo que nós precisamos daquilo para encontrar a felicidade, e o que nós fazemos? Espiritualizamos cada passo. É hora que nós começamos a orar por aqueles objetivos. É hora que nós começamos a jejuar para alcançar alguma nova realidade na nossa vida. É hora que nós começamos a dizer que estamos envolvendo Deus para que as portas se abram com maior facilidade. Com o argumento de tudo posso naquele que me fortalece, passamos a acreditar que Deus vai nos dar, independente da vontade dEle. Então, já que nos é oferecido isso, para o segredo da felicidade é alcançar o primeiro milhão, então significa que tudo eu posso naquele que me fortalece, eu espiritualizei o meu objetivo, e Deus agora é obrigado a me dar o meu primeiro milhão. Caso contrário, ele vai negar a si mesmo, ou seja, ele vai negar o que ele tem para a minha vida e fazer aquilo que é apenas o que eu quero. O perigo é que começamos a cultivar uma espiritualidade seletiva, ouvindo apenas aquilo que agrada o nosso coração. O que eu chamo de espiritualidade seletiva é quando eu começo a ouvir o Evangelho e só pego aquilo que tem sentido para mim no momento que eu estou vivendo. Eu começo a interpretar o que eu leio, o que eu escuto, a partir da minha vontade, dos meus desejos. Então, se eu ouço uma mensagem que não está de acordo com aquilo que eu quero, eu simplesmente rejeito e digo, hoje Deus não falou com a igreja. Hoje Deus não falou ao meu coração. Ou vou meditar, fazer uma leitura, a palavra começa a falar uma coisa diferente do que eu espero, o que eu faço? Viro a página. Ou se eu estou assistindo uma mensagem online, o que eu faço? Arrasto para cima e tento achar alguém que possa satisfazer o que está no meu coração. E aí, nós lançamos sobre Deus uma responsabilidade de fazer algo em desacordo até mesmo com o que Ele diz em Sua palavra. E aí nós tentamos convencer Deus que a nossa vontade, ou a maneira que nós interpretamos o que Ele disse, é melhor do que propriamente o que o Senhor falou na Sua palavra. E aí começamos a tentar convencer Deus que Ele faça apenas aquilo que nós queremos. A nossa frustração com o fato de Deus não fazer o que esperávamos, não tem a ver com a limitação da soberania divina, mas com a nossa aceitação do que Ele disse. Então, se nós estamos frustrados, eu espiritualizei isso. Eu coloquei como objetivo, fui influenciado pela multidão, eu coloquei como objetivo da minha vida os sonhos que eram dos outros, e eu comecei a espiritualizar isso. Deus precisa abençoar, Deus precisa confirmar, Deus precisa abrir a porta. E aí o que eu faço? Eu começo então a acreditar que aquilo era a vontade de Deus. E aí vem a frustração. Mas a frustração não é com Deus, mas é com aquilo que eu pensei a respeito de Deus. É aquilo que Deus não quis fazer a minha vontade, mas eu passei a acreditar que a minha vontade deveria ser soberana em relação à vontade de Deus. E queridos, nós estamos frustrados, não por aquilo que Deus disse, mas pela maneira que nós interpretamos o que o Senhor disse. O fato é que nós temos diversas promessas na palavra, e aí nós pegamos as promessas e interpretamos a partir da nossa própria vontade, o que Deus não tem compromisso, o que Deus não tem fidelidade alguma com aquilo que eu interpreto. Ele tem apenas uma fidelidade com aquilo que Ele disse. Se quisermos superar a frustração, ou mesmo não frustrar-se mais com tanta frequência, é preciso ouvir com clareza o que Deus nos diz. Literalmente ouvir o que Ele está dizendo e não aquilo que nós queremos entender. A partir disso, queridos, uma segunda mensagem dessa série, frustração, um caminho com volta, corrigindo a nossa rota por meio da palavra de Deus. E o texto ainda de Lucas 24, hoje a partir do verso 19 ao 26. Ainda vamos caminhar com os discípulos no caminho de Emaús, lembrando que no dia da ressurreição, eles estavam voltando para casa, frustrados porque eles esperavam que Jesus desse a eles o poder, e eles simplesmente se deparam com alguém sendo entregue, sendo morto, sendo crucificado, morto e sepultado,
e eles voltam para o caminho, no caminho o próprio Jesus se aproxima deles. O problema é que, diante da frustração, eles não conseguiram reconhecer a Jesus, e eles iam pelo caminho murmurando. E o texto diz assim, a partir do verso 19: e ele lhes perguntou quais, a pergunta é, os acontecimentos de Jerusalém, tudo o que aconteceu com Cristo, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Queridos, tanto Cleopas, que é um dos discípulos no caminho de Emaús, quanto o outro, estavam frustrados por terem comprado o sonho da multidão. O fato é que, ao longo da história, aqueles principais autoridades do povo de Israel interpretavam as profecias, não a partir do que Deus dizia, mas da maneira que eles queriam compreender. E ao longo da história chegaram à conclusão que Jesus seria o Messias político, o Messias que iria ser militar, aquele que tomaria o poder nas mãos e dividiria o poder com o seu povo. E todos os anos eles subiam para Jerusalém na expectativa que ali o Messias iria se revelar. E quando ele se revelasse, o povo voltaria a ter o controle de todas as coisas nas mãos. Mas, para surpresa deles, eles sobem a Jerusalém, diante de uma notícia de um varão perfeito, um homem poderoso em obras diante de Deus e dos homens. E eles chegam à conclusão: agora ele vai se autodeclarar imperador. Agora ele toma o poder nas mãos. Mas, para surpresa deles, o que a multidão acreditava, o que a multidão esperava, não aconteceu. A maneira que eles passaram a comprar os sonhos dos outros, trouxe a eles frustração. A definição do que daria a eles felicidade, fez com que literalmente perdessem de vista o fundamento dela. E é interessante o fato que eles acreditavam que Jesus, o Messias, daria a eles felicidade. Mas a felicidade era exatamente baseada no poder. Mas o fato da frustração cegou, literalmente, e eles não conseguiam enxergar qual era o fundamento da felicidade deles. O próprio Cristo se aproxima e eles não reconhecem a Jesus. Eles simplesmente não conseguem ver qual era o fundamento da felicidade dele. Por quê? Ora, nós esperávamos que ele fosse ele quem havia de redimir a Israel. Uma expectativa não errada, apenas mal interpretada. O fato é que isso é uma revelação bíblica, é um fundamento bíblico, é uma profecia dada, que ele iria redimir o seu povo, que ele iria pagar o preço em favor do seu povo e daria a eles libertação. É exatamente isso que se diz a palavra do Senhor, que o Messias viria resgatar o seu povo, libertar o seu povo. Mas apesar de ser uma expectativa errada, não errada, mas era equivocada, porque não era isso que o Senhor disse na sua palavra. Era uma leitura das Escrituras, não pelos olhos do autor, mas pela carência dos leitores. Era interpretar uma profecia, uma promessa, uma palavra dita, não a partir do que o Senhor estava dizendo, mas segundo a vontade humana, segundo a carência humana. É interessante o quanto que nós fazemos isso, o quanto nós olhamos as promessas de Deus, não partindo do que Ele está prometendo, mas aquilo que nós estamos esperando. E a consequência é que aquilo que nós estamos esperando, boa parte, não tem a ver com aquilo que Deus está dizendo para a gente. E aí o que acontece? Que não vai acontecer na nossa vida. Deus não irá fazer. Porque Ele não foi fiel? Não, porque Ele foi fiel. Ele foi fiel ao que Ele disse, não aquilo que nós
esperamos. É exatamente isso que acontece com esses homens no caminho de Emaús. Eles vão murmurando pelo caminho um com o outro, compartilhando o que havia acontecido. Por quê? Porque Deus não respondeu à expectativa deles, mas cumpriu a sua promessa. A nossa frustração permanecerá até que aceitemos o seu caminho de volta, que é voltar a ouvir o que Deus realmente disse e não o que quisemos ouvir. A frustração vai continuar na nossa vida, enquanto nós continuarmos a tentar interpretar Deus a partir da nossa vontade e não ouvir o que Ele realmente está dizendo na sua palavra. 3 lições simples desse texto. Frustração com caminho de volta, corrigindo a nossa rota por meio da palavra de Deus. E a primeira lição, resgatando o que Ele disse para confirmar a sua fidelidade. Eu só vou sair um pouquinho daqui, gente, para poder corrigir o slide ali. E aí eu já volto. Eu não, o texto. Fico aqui. Não vai corrigir. Então vai ficar essa partinha não aparecendo, mas dá para ler. Então, primeiro, resgatando o que ele disse para confirmar sua fidelidade. É interessante que diante de uma frustração, a primeira coisa que nós questionamos na realidade de Deus é o fato que se Ele é realmente fiel. Quando nós passamos por um momento que as coisas não acontecem da maneira que nós esperávamos, simplesmente nós vamos colocar em dúvida se Deus realmente é fiel. Será que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu? Então o texto diz assim, como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É interessante que nós vamos encontrar por 3 vezes Jesus anunciando aos seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos homens e o matariam. Por 3 vezes caminhando em direção a Jerusalém, ele reúne os seus discípulos e diz, quando eu chegar em Jerusalém, eu serei entregue nas mãos dos homens e eles irão matar-me, eles irão tirar a minha vida. É exatamente isso que ele havia prometido aos seus discípulos. Mas o grande problema é o que ele disse e o que nós queremos ouvir. Nós temos, quando Jesus anuncia isso, o próprio Pedro questionando Jesus. Nós não permitiremos que isso aconteça. Isso não vai acontecer com o Senhor de forma alguma. E aí o que Jesus fala? Você cogita das coisas dos homens e não das de Deus. A realidade é que nós ouvimos aquilo que é coisas de homens e não aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. E aí o que nós fazemos? Nos tornamos homens insensatos, que edificamos a nossa casa sobre a areia. Nós ouvimos o que nós queremos e, consequentemente, o que nós fazemos? Construímos a partir da nossa expectativa e a construção em cima da areia. A realidade é que nós estamos construindo, mas aquilo vai cair. A queda, quando acontece, não é do sonho de Deus para a nossa vida, mas do nosso anseio firmado em uma interpretação equivocada da vontade dele. Não foi o sonho de Deus que não se realizou, não foi aquilo que Deus mostrou para mim que não se concretizou, mas foi simplesmente a minha interpretação daquilo que eu achava que Deus queria para a minha vida. E a consequência é que isso cai por uma interpretação equivocada. Independente dos anseios humanos ou das circunstâncias em si, Deus permanece fiel ao que Ele nos disse. Queridos, não é fazer birra, não é tentar fazer jejum, não é tentar fazer campanha de oração, não é tentar aumentar a nossa oferta na igreja, não é tentar participar mais do culto da igreja, não é mais fazer isso ou aquilo que vai fazer com que Deus mude de ideia. Aquilo que Deus tem como decreto para a nossa vida, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. O fato é que ele chegaria, a necessidade de Jesus chegar em Jerusalém, precisaria ser entregue aos principais, era preciso que ele fosse condenado à morte, crucificado, morto e sepultado, era o que precisaria acontecer. Mesmo que os discípulos questionassem, mesmo que os apóstolos o tempo todo tentassem desviar isso do foco de Jesus, ele sabia o que precisaria cumprir. O fato é que nós muitas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade, mas Ele simplesmente não vai fazer. E isso não é para a nossa desmotivação, pelo contrário, é para que em nossa vida tenhamos menos frustração. Então o fato de Deus confirmar que Ele vai fazer apenas aquilo que é vontade dEle, não é para você parar de buscar, não é para você parar de depender dEle,
não é para você parar de sonhar, pelo contrário, é para você continuar buscando, continuar crendo e saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aquilo que ele tem para nós, ele vai fazer tornar possível. A fidelidade de Deus, a sua palavra, é que nos garante a providência, a vida, a realização dos sonhos. E aí, para a gente pensar, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É a fidelidade de Deus, a palavra dele. Se esta palavra permanece no nosso coração, nós oramos de acordo com a palavra que está no nosso coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, se essa palavra de Cristo permanece em mim, a minha oração é segundo a vontade dele. E aquilo que eu vou pedir estará de acordo com a vontade dele. E assim ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Alguns exercícios práticos para a gente. Perceba que a riqueza não chegou, mas o pão não faltou. Nós não estamos milionários. Pelo menos eu não sei se alguém está. Nós não estamos milionários, mas eu tenho certeza que aqui ninguém faltou o pão de cada dia. A fidelidade do Senhor está presente. Estamos frustrados, talvez por não ter uma vida que queríamos, mas o pão que Ele prometeu não tem faltado para a gente. Problemas na família temos, mas a casa permanece de pé. O fato é que quando nos comprometemos com a palavra dEle, com aquilo que Ele tem como direção para a nossa vida, nós temos problemas, mas a casa não vai cair. Sonhos são maiores, mas ainda somos surpreendidos. Nós temos sonhos tremendos para a nossa vida, mas quando nós realizamos, nós falamos o quê? Deus fez mais do que eu imaginava. Deus foi muito além da expectativa que eu tinha. Questões emocionais nos abalam, mas a paz chega no nosso coração. Nós passamos momentos difíceis na nossa vida, que abalam o nosso emocional, mas a paz se faz presente. Ou seja, resgatando o que ele disse, nós vamos confirmar a sua fidelidade. Nós vamos continuar crendo que Deus é fiel. E diante da fidelidade dele, eu mudo a minha rota. A frustração deixa de existir, porque eu sei que Deus está apenas cumprindo aquilo que ele prometeu na sua palavra. Mas uma segunda lição desse texto, corrigindo a nossa rota por meio da palavra de Deus, superando a incredulidade, firmando-se no que ele fez. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Queridos, prestem atenção nessa frase. Alimentamos a nossa incredulidade, baseando-se naquilo que Deus decidiu não fazer. É interessante o quanto pessoas que afirmam não crer em Deus, ou desconfiam do poder de Deus, é exatamente firmando-se naquilo que Deus não quis fazer. Não é que ele não tinha poder para fazer, que ele não tinha autoridade para fazer, simplesmente não era da vontade dele. E nós pegamos aquilo que Deus não fez acontecer na nossa vida e alimentamos a nossa incredulidade. E dizemos então que estamos frustrados porque Deus não quer fazer nada na nossa história. Mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Esse é o argumento que eles utilizam. Ele ia redimir a Israel, nós esperávamos que ele iria tomar o poder nas mãos, e aí nós vimos ele ser morto e crucificado, morto e sepultado, e já é o terceiro dia, e nós não vimos o céu se abrir, nós não vimos um anjo descer, nós não vimos algo poderoso acontecer diante dos nossos olhos, nós continuamos voltando para casa, debaixo do governo de Roma. Essa é a realidade, eles estão simplesmente sendo incrédulos, a partir daquilo que Deus não quis fazer. E é interessante que ele diz assim, que as mulheres foram lá, viram que Jesus não estava no sepulcro, um anjo apareceu e disse a elas que ele não estava entre os mortos, elas contaram aos apóstolos, eles foram até o túmulo e tudo exatamente de fato, como elas disseram, verificaram a exatidão de tudo, ou seja, não tinha como negar tudo aquilo que as mulheres disseram, mas um detalhe, mas não o viram. É interessante pensar no argumento que eles estão utilizando aqui. Tudo bem, algumas pessoas foram lá e realmente, como elas disseram, está acontecendo. Mas tem um detalhe importante. Eles não viram Jesus.
E aí, a nossa justificativa de termos a nossa fé abalada chega a ser lamentável. Os argumentos que nós humanamente utilizamos para dizer que a nossa fé está abalada é lamentável. Sabe por quê? Olha o argumento que eles usam. Os discípulos não viram Jesus. Esse é um argumento para mostrar que realmente não podemos acreditar. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Dá para entender o argumento lamentável deles? Eles disseram que os que foram ver se era verdade não viram Jesus. Mas o grande problema é que quem estava com eles era o próprio Jesus ressurreto. Era a realidade do que eles estavam dizendo, afirmando a negação deles, era o próprio que estava do lado deles, mas eles estavam impedidos de o reconhecer. Por quê? Porque não foi feito o que eles queriam que fizesse, não foi cumprido o que eles queriam que se cumprisse, não teve o acordo com a palavra deles, foi o acordo com a palavra de Deus, ou seja, ele havia dito que iria ressuscitar, mas se nós não vimos, se ninguém viu, nós não acreditamos nisso. Queridos, quantas vezes o próprio Cristo faz presente na nossa vida, e nós argumentamos porque ele não fez o que nós queríamos, nós alimentamos a nossa incredulidade, a partir de algo que ele não quer fazer na nossa vida, mas ele está presente. As nossas frustrações tornam-se justificáveis quando nos baseamos no que ele não permitiu vivenciarmos. Tudo bem, pastor, eu queria ter isso, eu queria alcançar aquele objetivo, eu queria ter realizado outras coisas na minha vida, e por isso eu estou frustrado. Tudo bem, é justificável, se você não recebeu aquilo que você esperava. Porém, tornam-se injustificáveis quando olhamos ao redor tudo o que ele já fez em nossa vida. A frustração é justificável por aquilo que você não alcançou, mas é injustificável quando você aprende a olhar ao redor. Sabe o que é interessante? É o que eles falavam a respeito de Jesus. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles mesmos tinham uma confirmação do que Jesus fez durante esses 3 anos no seu ministério público. Era um homem cheio de poder, cheio de autoridade, era um profeta, era um homem que trazia a palavra direto do trono de Deus, era alguém que fazia sinais e prodígios, era um grande homem de Deus que dava a eles expectativas. Mesmo entendendo o poder que ele tinha, o que ele fez não era o suficiente. Por quê? Porque eles olhavam a partir da frustração e não focavam o que ele estava fazendo ao seu redor. Mas o texto diz, e verificaram a exatidão, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. A realidade é que aquilo que ele fez, prova-se o que ele disse. O fato é que nós alimentamos a incredulidade a partir do que ele não fez, mas nós temos um desafio diário de começar a olhar aquilo que ele tem feito. A realidade é que ele disse a eles que ele seria entregue, que ele seria morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. O fato que acontece é que ao terceiro dia as mulheres foram lá e ele não estava lá. Os discípulos foram até lá e verificaram com exatidão o que as mulheres haviam dito. Ou seja, o que ele fez é motivo de nós cremos no poder dele. Alguns exercícios práticos. Observe que já lhe respondeu as orações. Você pode ter muitas orações não respondidas, mas eu tenho certeza que muitas outras ele já respondeu a você. Eu tenho certeza que muitas experiências você tem de falar com ele e ele abrir a porta, e ele confirmar a bênção, e ele curar a sua dor, e ele tirar o seu sofrimento. Mas também já lhe falou ao coração, trazendo paz. Em meio a muita turbulência, a palavra do Senhor trouxe paz ao coração. Já lhe mostrou amor, oferecendo perdão. E já lhe fez presente em momentos de grande dor. A realidade que nós temos é que nós alimentamos a nossa incredulidade a partir do que ele não fez. Mas nós precisamos firmar naquilo que ele já tem feito na história de cada um de nós, para que a frustração seja superada. E uma última lição desse texto, deixando a nossa inconveniência e aceitando melhor os fatos. Queridos, nós somos inconvenientes com Deus o tempo todo, pela simples razão de não aceitar os fatos como realmente são. O texto diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Quando nós estamos frustrados, nós agimos de 2 maneiras. A primeira, racionalmente. Posicionamento de questionador.
agressividade, irritabilidade e revolta. É uma das maneiras que nós vivemos diante da frustração. Nos tornamos questionadores. Questionamos Deus, questionamos pessoas, questionamos a nós mesmos e muitas vezes somos agressivos, irritados e revoltados. Só para entender, quando aquilo que Deus diz é diferente do que nós esperamos, olha o que Paulo está dizendo aqui ao judeu convertido ao evangelho que não aceitava o fato do gentio abraçar a fé. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. O fato é que eles estavam revoltados pelo fato que Jesus acolhia aqueles que não eram gentios, acolhia aqueles que eram rejeitados pelo judaísmo, aqueles que eram rejeitados pela tradição judaica. E Jesus se assentava com pecadores, andava em meio à multidão, permitia mulheres enfermas tocar as suas vestes. E o que acontecia? Gerava revolta, porque havia frustração, que não era o Cristo que eles esperavam. O fato, queridos, é que muitas vezes nós agimos racionalmente ou emocionalmente. Posicionamento de vítima, decepção, depressão e baixa autoestima. Quando as coisas não acontecem, nós reagimos emocionalmente. Da mesma maneira, na parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ele se indignou e não queria entrar na festa. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. É interessante pensar o fato que simplesmente o filho mais novo pega essas coisas e vai embora. Em determinado momento ele se arrepende e volta à presença do pai. E o pai o acolhe com alegria, o pai lhe dá uma festa. Mas o filho mais velho, que o tempo todo estava do lado do pai, se revolta e não quer entrar na festa. E a revolta dele é: o Senhor, eu estive sempre servindo o Senhor aqui, e o Senhor nem sequer me deu também um novilho cevado. A parábola não fala sobre o filho mais novo, fala sobre o filho mais velho. O filho mais velho é que vive com o pai, que anda com o pai, que serve na casa do pai, mas não aceita a vontade do pai. A realidade é que, apesar de toda a proximidade, não mantinha uma comunhão com o pai, a ponto do pai dizer a ele: tudo que é meu também é seu. Você poderia ter pego um novilho cevado e compartilhado com seus amigos, mas você não tem conhecimento de quem eu sou na sua vida. Queridos, muitas vezes nós estamos caminhando com Deus, mas estamos sendo inconvenientes com Ele, simplesmente porque não aceitamos os fatos como eles realmente são. Quando o Senhor faz alguma coisa na nossa vida, ou nos coloca numa posição, ou nos dá a situação que nós estamos vivendo, nós não entendemos o que o Senhor quer. E aí nós agimos ou emocionalmente ou racionalmente. E ele diz: as nossas atitudes inconvenientes, sejam racionais ou emocionais, desconsideram o que realmente era mais conveniente para cada situação. Quando nós somos emotivos demais ou racionais demais, a única coisa que nós fazemos é negar o que Deus está fazendo. Simplesmente é questionar: será que eu não era merecedor? Será que não seria diferente se Deus tivesse me dado a realização desse sonho? Será que Deus simplesmente não está ouvindo a minha oração? Queridos, quando nós agimos assim, nós não olhamos como as coisas estão acontecendo. Afinal de contas, não é a minha inconveniência, é aquilo que era conveniente a Deus. Convinha que o Cristo padecesse. Enquanto murmuramos pelo caminho e a não realização de uma expectativa, perdemos de foco o bem mais precioso que já recebemos. Queridos, nós estamos como os discípulos no caminho de volta para casa, murmurando, reclamando, simplesmente porque alguma coisa não aconteceu da maneira que nós esperávamos. E Cristo ressurreto se aproxima da gente, para lembrar exatamente o que Ele fez para a nossa salvação, o quanto Ele fez para que nós pudéssemos nos reconectar com Deus. Mas o que acontece? Nós continuamos o caminho porque não é conveniente a nós, é apenas a Ele. E aí Pedro lembra o que foi dado a nós. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Exatamente como os profetas disseram. Essa palavra convinha, ela significa necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus,
especialmente por aquele propósito seu que se relaciona com a salvação dos homens pela intervenção de Cristo, que é revelado nas profecias do Antigo Testamento. O fato aqui que convinha não é a nós, é o próprio Deus. O fato é que Deus tinha uma dívida para cobrar de nós, porque o salário do pecado é a morte. O fato é que Deus não poderia negar a si mesmo a sua própria justiça. Era preciso que a justiça fosse feita. Então, simplesmente entregar o poder nas mãos do seu povo, entregar tudo o que eles queriam, era simplesmente dizer: tudo bem, receba toda a prata e todo o ouro, mas vocês pagarão com a própria vida a conta que vocês me devem. A realidade, queridos, é que muitas vezes nós estamos buscando a Deus apenas por aquilo que nós queremos, quanto prata e quanto ouro. E a realidade é que se nós alcançarmos isso, nós teremos que pagar uma dívida que simplesmente é impagável. E a realidade é que a nossa condenação será eterna. O fato de algo não acontecer em nossa vida não é porque Deus não pode fazer, mas é mais conveniente para nós que Ele não o faça. Descer da cruz e salvar a si mesmo não lhe era conveniente. O fato de Deus não fazer não é porque não é conveniente a nós, mas porque não é conveniente a Ele. E se não é conveniente a Ele, é muito melhor para nós. E aqui, obviamente, uma palavra que foi dada a Jesus na cruz: vai, não é o homem cheio de poder? Desce da cruz e mostra a sua autoridade, mostra o seu poder. E se ele tivesse descido da cruz, a realidade é que nós iríamos subir no lugar dele. Alguns exercícios práticos em relação a deixando a nossa inconveniência, aceitando melhor os fatos. Compreenda que é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Não é a nossa vontade, é a dele. Andar ansioso não é culpa de Deus, é pressa nossa. Deus não tem compromisso com a nossa pressa. Ele diz que basta cada dia o seu próprio mal, mas nesse cada dia Ele vai estar cuidando de cada um de nós. Então nós não andamos ansiosos quanto ao dia de amanhã, porque nós sabemos que tudo está no controle dEle. Poder tudo nele também é enfrentar a frustração. Lembre-se disso, que tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: pobreza, riqueza, saúde, doença, ser honrado, ser humilhado, em tudo isso eu tenho experiência, e eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece. A realidade é que nós podemos também, no tudo, passar pela frustração. Ter que esperar revela muito mais a nossa falta de fé do que do poder de Deus. Por que Deus não faz hoje? Será que Deus não é poderoso para fazer? Não. Isso não tem a ver com Ele, tem a ver com a nossa falta de fé. De saber que no tempo certo, na hora certa, Ele vai confirmar. E é interessante que nós sabemos isso depois que as coisas acontecem. E a gente vai dizer assim: se fosse no meu tempo, eu sei que eu não estaria preparado para receber. Mas foi exatamente no tempo certo que Deus fez todas as coisas. Queridos, corrigindo a nossa rota por meio da palavra de Deus, lembre-se, resgatando o que Ele disse para confirmar a sua fidelidade. Lembre-se que o que o Senhor disse, Ele vai cumprir. Ele é fiel com a palavra dEle, e não da maneira que nós interpretamos a palavra dEle. Superando a incredulidade, firmando-se no que Ele fez. Nós alimentamos a incredulidade, firmando naquilo que Ele não fez. Mas aprenda, fortalecer aquilo que você crê, a partir daquilo que Ele já está fazendo na sua vida. Deixando a nossa inconveniência, aceitando melhor os fatos. Deixar de ser inconveniente achando que Jesus morreu na cruz e não foi do jeito que eu queria. Porque não era o que eu queria, era o que Ele queria, convinha a Ele que Ele entregasse a vida por nós naquela cruz. Queridos, entre aquilo que eu quero e aquilo que o Senhor tem, Ele vai continuar com aquilo que Ele tem. Entre a maneira que eu interpreto aquilo que Ele disse, Ele vai continuar com aquilo que Ele disse. Entre as promessas que Ele tem e as minhas vontades, Ele permanece fiel às promessas dEle. Então o que nós precisamos aprender é corrigir a nossa rota, no caminho de volta da frustração, voltando apenas a viver o que Ele tem para nós, e não a expectativa que a sociedade colocou, ou que nós criamos como objetivo para a nossa felicidade, porque muitas vezes Ele mesmo vai chegar do nosso lado, caminhar conosco na nossa frustração, e nós iremos seguir o caminho e continuar para Ele murmurando, esquecendo que Ele é o fundamento da nossa felicidade. Eu quero mais uma vez orar com você, para que Deus, de forma graciosa, fortaleça a nossa fé e nos ensine o caminho de volta da frustração. Pai, como difícil é, ó Deus, poder
viver, ó Pai, esse caminho de volta da frustração. Porque é mais uma vez assumir a nossa frustração, porque confiamos apenas na nossa palavra, ou na maneira que interpretamos a palavra do Senhor, ó Deus. E assim como esses homens voltando para o caminho de Emaús, ó Deus, murmurando pelo caminho, entristecidos, porque, ó Deus, sonharam o sonho da multidão, e não ouviram a voz do Senhor. O Senhor que havia dito, ó Pai, que Cristo iria morrer, ó Pai, por 3 vezes ele conta aos discípulos, que ele seria entregue, que o matariam, ó Pai. Mas quando tudo acontece, eles não interpretaram da maneira correta. E a realidade é que esses 2 homens voltam frustrados para casa. E assim acontece conosco, ó Deus. O Senhor tem falado sobre a nossa vida, a nossa família, sobre a realidade do nosso dia a dia. Mas muitas vezes nós queremos interpretar do nosso jeito, e assim, ó Deus, andamos segundo a nossa vontade. E a frustração vem. Não porque o Senhor não tem poder para fazer, ó Pai, mas porque, ó Deus, o Senhor não tem compromisso com a nossa vontade, com aquilo que nós achamos que é o correto. Porque, ó Deus, a nossa vontade não é perfeita, não é agradável, ó Deus, e não é boa. Nós encontraremos apenas uma dessas 3 partes nela, mas jamais encontraremos as 3. Porque somente a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Entendendo isso, ó Deus, nós queremos seguir o caminho de volta. Nós queremos corrigir a nossa rota. Não seguir para Emaús, mas queremos voltar correndo para Jerusalém. E assim, ó Deus, contar aos demais que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, aquilo que o Senhor realmente quer fazer, ó Deus. E por isso a nossa frustração vai ser menor, a nossa frustração será curada, tratada, porque nós estaremos vivendo a Tua vontade para a vida de cada um de nós. Fortalece-nos, Deus, nesse caminho, e assim nos ensine a buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que possamos interpretar a Tua palavra a partir da Tua vontade, e não segundo as nossas carências. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.